Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Projeto Integrado 2. Hoje nós continuaremos falando sobre engenharia de requisitos. Bom, na aula de hoje nós vamos tratar sobre especificação de requisitos, depois trataremos sobre especificações estruturadas e finalizaremos a aula de hoje tratando sobre o processo de engenharia de requisitos. Lembrando que isso é uma breve revisão da disciplina de engenharia de software. Em relação à especificação de requisitos, Somerville diz que é o processo de escrever os requisitos de usuários e de sistema em um documento de requisitos. Então lembra que na aula anterior a gente tratou sobre o documento de requisitos. E quando eu escrevo esses requisitos de usuário e de sistema dentro deste documento, eu estou especificando os meus requisitos. E para isso eu posso utilizar, por exemplo, a norma do I3E, que foi apresentada na aula anterior, para organizar dentro de um documento todos os elementos e todos os requisitos do meu sistema. É importante a gente ter em mente que no mundo maravilhoso das fadas, idealmente seria o seguinte, que os requisitos eles não deveriam gerar qualquer dúvida ao nosso usuário e ao nosso programador. Então, os requisitos de usuário e sistemas deveriam ser o quê? Claros, inequívocos, de fácil compreensão e também muito completos e consistentes. Essa é uma realidade muito difícil de alcançar, porque para que a gente possa atender todos esses elementos, um a um deles, a gente precisa investir mais tempo, na verdade, na produção desses requisitos, investir mais em entrevistas, investir mais tempo em momentos com o usuário e com outros sistemas e até mesmo na organização, para que a gente possa cobrir de uma forma ideal todos os requisitos de usuário e de sistema. Mas na prática, isso é muito difícil de se conseguir, porque tudo isso vai gerar custo. E esse custo, na verdade, e muitas das vezes, o nosso usuário que requer o sistema, ele quer cortar, ele quer reduzir. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio em relação ao nosso trabalho de engenheiro de requisitos com o trabalho do nosso cliente e com o custo que esse cliente ele vai estar disposto a pagar. Então, nós temos alguns problemas, além desses do custo, que também podem aparecer relacionados ao nosso stakeholder. O nosso stakeholder também, a gente tem que pensar que muitas das vezes ele vai ser um ser humano, ele vai ser um indivíduo, ele não vai ser uma máquina. Então esse indivíduo, esse stakeholder ou estes stakeholders, eles vão interpretar os requisitos do sistema da maneira dele, na cabeça dele, de maneiras diferentes. Isso pode gerar o quê? Dificuldades de entendimento, conflitos, inconsistência entre requisitos elicitados por diferentes usuários. Essas problemáticas, esses conflitos que nós vamos estar enfrentando na prática do desenvolvimento do software, eles podem ser superados através da especificação correta dos requisitos, onde quando se encontra requisitos ambíguos, por exemplo, esses requisitos são confrontados e eles são discutidos com o usuário, com o cliente do sistema, para que a gente possa entrar no denominador comum, para que a gente possa atender de uma forma satisfatória o que o sistema realmente deve fazer. Bom, isso vai variar também em relação aos requisitos de usuário e de sistema. Agora a gente primeiro vai ver dos requisitos de usuário. O que é que esses requisitos de usuário, dentro da sua especificação, eles devem ter? Primeiro, devem descrever os requisitos funcionais e não funcionais, sendo claros para os usuários do sistema que não têm conhecimentos técnicos detalhados, especificando somente o comportamento externo do sistema. Então, tudo aquilo que está dentro do sistema relacionado à programação orientada a objeto, consulta SQL ao banco, instância de um objeto, sobrecarga de método, argumento de um método, visibilidade de um atributo, tudo isso que é interno ao sistema, o usuário ele não está interessado em saber. Ele está interessado em ver o que está fora, o esqueleto desse sistema, a estrutura dele, os modelos de negócios que serão implementados na forma de fluxogramas, por exemplo, ou na forma descritiva. Então, esse requisito de usuário, essa especificação de requisito de usuário, mais precisamente, ela deve conter tanto os não funcionais quanto os funcionais para o usuário, deixando isso de uma forma bem transparente para o usuário, para que ele não se preocupe nada além das funcionalidades do sistema,
nada além das restrições que esse sistema vai ter, mas ainda em um campo ainda abstrato, com uma linguagem natural, que facilite para ele a compreensão do que e de qual serviço ele está contratando. Então, dessa forma, a gente deve evitar na construção da especificação de requisitos de usuário detalhes, por exemplo, da arquitetura do sistema, se ela é MVC, Model View Controller, ou se ela vai ser MVP, se for para dispositivos móveis, e assim por diante. Então a gente evita isso e deixa isso presente somente no projeto do sistema, né? Então nos requisitos de sistema. Além disso, a gente tem que evitar a utilização de jargão próprio da linguagem de computação, da linguagem de software. A gente também tem que evitar a utilização de palavras formais que são relacionadas ao nosso jargão da tecnologia da informação, assim como também a gente tem que evitar as siglas. Mas caso elas sejam inevitáveis, no caso das siglas, a gente utiliza o glossário como a gente aprendeu no padrão de documentação do I3E, para a gente poder explicar detalhadamente para o usuário o que cada sigla está representando. Então a gente vai nos concentrar na descrição desses requisitos de usuário, dessa especificação, em uma linguagem natural, uma linguagem mais próxima do que o indivíduo pode compreender. Também a gente vai se debruçar na criação de tabelas simples que possam explicar a regra de negócio que vai ser implementado. E também podemos usar formas, por exemplo, elementos, elipses, círculos, que possam explicar o funcionamento do sistema e também diagramas, mas sempre pensando que tudo isso daí tem que ter um caráter intuitivo, onde o usuário possa olhar a figura e ele possa entender o que a gente quer representar. Caso a figura precise de um complemento, obviamente embaixo ou em cima a gente coloca uma descrição sobre os elementos que podem gerar ambiguidades ou podem gerar dúvida para o entendimento do usuário. Bom, já em relação aos requisitos do sistema, a gente já vai ter uma definição de especificação um pouco diferente. Vamos ver. Devem ser versões, expansões dos requisitos de usuário, usados por engenheiros de software como ponto de partida para o projeto do sistema. Então, gente, aqueles requisitos de usuário, que são os primeiros coletados, que estão em um nível de abstração bem alto, eles vão precisar ser especificados, dissecados, divididos, estratificados em vários requisitos funcionais e não funcionais, que vão, de fato, auxiliar o desenvolvedor na implementação do sistema. Mas caso não seja essa ligação direta, vai ajudar o teu engenheiro de software a fazer um modelo de sistema. E esse modelo de sistema, obviamente, ele vai ser totalmente baseado na especificação dos requisitos. Então, o que o senhor chama de modelo de sistema, professor? Quando eu falo modelo de sistema, eu estou tratando da UML. Então, a tua UML, os teus diagramas de caso de uso, de classe, de estado, de sequência, entre outros, eles vão ter que beber dessa fonte, certo? Então, eles vão ter que beber dessa fonte de requisitos de sistema. Obviamente, dentro dessa modelagem de sistema, também a gente não vai cobrir todas as funcionalidades, todas as especificações de requisitos, porque algumas são triviais. O que a gente define na tabela de requisitos, elas já são claramente inteligíveis para serem implementadas. Então, nesses casos, a gente não precisa de desenvolver um diagrama para representar um fluxograma para estar representando elas. Mas sempre que necessário, a gente tem que ter disponível essa possibilidade de representação, mas isso só vai ser possível a partir da expansão das regras do sistema, a partir dos requisitos de sistema, da coleta desses requisitos, para que a gente possa, de fato, entender de uma forma mais profunda, especialmente o programador, o que é que vai ter lá disponível nessa solução. Então, dessa forma, essas soluções baseadas em especificação dos requisitos de sistema, elas vão acrescentar um conjunto de detalhes que não estão explicitados para os requisitos de usuário. No entanto, eles devem obrigatoriamente atender, o sistema deve atender esses requisitos para que ele seja um sistema que satisfaça as necessidades do cliente. Para isso, gente, podem ser utilizados, por exemplo, parte do contrato para a implementação do sistema e devem consistir em uma especificação completa e detalhada de todo o sistema.
Então eu posso pegar esses requisitos do sistema, mesmo que dentro de reuniões e entrevistas com o meu usuário eu não os apresente para ele, quando eu for compor ou criar o meu contrato, o meu negócio com o meu usuário, esses requisitos eles têm que estar presentes, ou podem estar presentes. Preferencialmente, eu recomendo a vocês que eles estejam presentes, certo? Porque são requisitos mais específicos que demonstram a complexidade do software e justificam o preço que você vai estar cobrando pelo desenvolvimento, porque o seu preço, provavelmente, se for de freelance, por exemplo, ele vai ser baseado em horas, então você vai estimar as horas de desenvolvimento para definir o preço. Se for uma empresa, ele também vai ser definido pelas horas de implementação, pelas horas de licitação de requisitos e assim por diante, para que você possa dar o preço final para o contratante, tá bom? Então olha só a importância. Então eles podem estar tanto no contrato da implementação do sistema e obrigatoriamente eles devem consistir em uma especificação, certo, que abranja todas as necessidades que o software vai ter e essa abrangência ela tem que ser detalhada, tá? Outro ponto, devem descrever apenas o comportamento externo do sistema e suas restrições operacionais. Observa, nos meus requisitos de sistema, certo? Eu não vou implementar o sistema, certo? Mas eu vou definir os requisitos. Lá no do usuário, eu já defini os requisitos que operam em relação ao comportamento externo. E agora eu vou precisar dos requisitos que operam em relação às restrições do sistema. Então isso precisa ser levantado. As regras de negócio elas precisam estar claras. As ferramentas que eu vou utilizar elas precisam estar definidas. Os módulos que eu vou entregar eles precisam estar estabelecidos. A arquitetura que eu vou utilizar precisa estar estabelecida. Então tem um conjunto, na verdade, de elementos que eles devem estar presentes nesses requisitos de sistema, como a gente já viu na aula de requisitos de sistemas. Outra coisa, eles não devem se preocupar com a forma como o sistema deve ser projetado ou implementado. Então, nesse caso, gente, quando estou definindo os meus requisitos, eu posso ainda abstrair em relação ao meu nível de programação, se vai ser orientado a objetos, se vai ser estruturado, e como essa organização ela vai estar implementada. Mas também eu preciso definir como esse sistema ele vai se comportar, certo? Então eu posso também adicionar nos meus requisitos esses elementos. Posso não adicionar, mas também eu posso adicionar. Quem vai definir isso aqui, na verdade, vai ser justamente o nível de complexidade do meu sistema. Para grandes sistemas, eu preciso, de fato, amarrar esses elementos. Para um sistema menor, eu posso definir isso em uma outra etapa. Qual seria a outra etapa? Na etapa, por exemplo, de modelagem do sistema, onde eu vou definir qual arquitetura eu vou utilizar e qual é o tipo de implementação que eu vou seguir como padrão de projeto. Para a gente atingir o nível de detalhamento necessário para especificar completamente um sistema de software complexo, isso é praticamente impossível, porque assim a gente não consegue, na verdade, coletar todas as informações que um software vai ter. Isso é quase impossível. Então sempre o software vai evoluir, sempre o software ele vai ter aquele algo a mais que ele poderia ter implementado. Então dessa forma, nós vamos especificar os requisitos, nós vamos fechar o escopo e a partir desse escopo nós vamos desenvolver uma solução. Bom, sobre a especificação de requisitos, nós temos formas de escrever uma especificação de requisito de sistema. Então eu tenho uma notação que eu possa seguir para escrever meus requisitos e tenho uma descrição aqui para cada uma delas. Vamos conhecê-las. A primeira notação é sentença em linguagem natural. Eu sempre estou dizendo isso para vocês que, no caso, nas sentenças em linguagem natural, basicamente os requisitos são escritos em frases numeradas em uma linguagem natural. Cada frase deve expressar um requisito. Essa é a prática mais comum, gente, não é a única, mas é comum. Então você coloca lá, lembra da primeira aula, o sistema deve possuir um cadastro de login. O sistema deve oferecer ao usuário um botão para recuperação de senha. O sistema pode
permitir ao usuário mudar a cor do fundo do site, modificar a fonte, enfim. Eu posso criar, inclusive, requisitos obrigatórios e não obrigatórios, tá bom? Linguagem natural estruturada. Os requisitos são escritos em linguagem natural, em um formulário padrão ou template. Cada campo fornece informações sobre um aspecto do requisito. Então, na primeira, eu só descrevi os requisitos. Na segunda, já estruturada, eu organizei isso em um padrão, em um template, por exemplo, o padrão I3E que a gente viu na aula passada. E cada uma das informações ela vai especificar uma característica. Por exemplo, a coluna 1 é o ID do requisito, a coluna 2 é a descrição do requisito, a coluna 3 é o software ou o requisitante desse requisito. Na coluna 4 pode ser o número de horas para desenvolver esse requisito. Na coluna 5, o nível de importância desse requisito, alto, médio, baixo, muito alto, muito baixo. Enfim, eu posso definir uma escala de prioridade para esse requisito. Então, em linguagem natural estruturada, eu posso pensar em todos os atributos necessários para que eu possa controlar o desenvolvimento desse requisito de uma forma adequada. Terceiro, essa abordagem usa uma linguagem como de programação, mas com características mais abstratas, para especificar os requisitos, definindo o modelo operacional do sistema. Essa abordagem é pouco usada atualmente, embora possa ser útil para especificações de interface. Então, aqui, nesse caso aqui, a gente vai atentar para essa linguagem de descrição de projeto para especificamente a prototipação nos dias atuais. Então, eu posso utilizar essa linguagem para definir as telas, a interface gráfica, a interação humano-computador, as cores que eu vou utilizar, a identidade visual, a logo do meu site, para que eu possa apresentar para o usuário, a priori, a cara que o site vai ter, o sistema vai ter. Depois, eu posso apresentar para ele a navegabilidade desse sistema a partir de uma linguagem de descrição de projeto. Observa que ele não vai estar acessando as funcionalidades. As funcionalidades não vão estar presentes lá implementadas, mas ele vai poder verificar, caso eu clique nesse botão e ele tenha uma funcionalidade, eu vou para tal tela e assim por diante. Então eu dou uma noção para o meu usuário de como é que o sistema deve se comportar. Notações gráficas. Para a definição dos requisitos funcionais para o sistema, são usados os modelos gráficos, suplementados por anotações de texto. Diagramas de caso de uso, de sequência, são comumente usados. Então aqui eu tenho dois exemplos de notações gráficas, certo? O primeiro é uma notação gráfica estática, que é o diagrama de caso de uso, onde eu implemento lá as minhas atribuições através de atores e atividades do meu usuário, certo? Ações, na verdade, do meu usuário. E um diagrama dinâmico, que é o diagrama de sequência. Ambos os diagramas são baseados na OML, ou seja, são diagramas orientados a objeto. Então, nesse caso, quando eu utilizo essa notação gráfica, eu estou pré-definindo que esse sistema ele vai ser orientado ao objeto, tá bom? E especificações matemáticas. Essas notações são baseadas em conceitos matemáticos, como máquina de estado finito ou conjuntos. Então, eu posso utilizar até um autômato para representar essa minha especificação matemática, tá? Embora essas especificações inequívocas possam reduzir a ambiguidade de um documento de requisitos, a maioria dos clientes não entende uma especificação formal. Então, quando eu estou definindo uma especificação matemática, o que a matemática é? Ela é exata, pelo menos até ainda agora. Então, nesse caso, eu vou retirar a possibilidade de ambiguidades. O meu diagrama de estado, o meu algoritmo, montado a partir dessa notação de estado finito, ele vai me permitir uma organização que eu consiga organizar melhor as ideias para o programador. No entanto, para eu apresentar uma máquina de estado finito para o meu usuário final, isso é complexo para que ele tenha uma compreensão. Então eu posso pensar nessa atribuição, né, nessa notação, para o desenvolvedor, para ser utilizado como um requisito de sistema, mas não ser utilizado como requisito de usuário. Então, dessa forma, eles não podem verificar que elas representam
o que eles querem e são relutantes a aceitá-las como um contrato de sistema. Então, de acordo com Somerville, quando das experiências foi tentado apresentar as especificações matemáticas para o cliente, eles não tiveram sucesso. Então, a maioria dos clientes se apresentaram relutantes, até mesmo por não compreender, por ser algo muito abstrato. Então, você investiria algo em que você não sabe qual vai ser o resultado final? Dificilmente, porque você vai ter uma probabilidade maior de insucesso. Até mesmo porque a transmissão da ideia do que você quer como sistema não está sendo clara. Bom, dessa forma, nós precisamos organizar esses requisitos e para isso nós podemos utilizar as diretrizes para a escrita de requisitos. Então, nessa diretriz, o que a gente vai observar de acordo com o Somerville? Primeiro, você vai inventar um formato padrão e a gente vai garantir que todas as definições de requisitos estão aderentes a esse formato. Então, você pode criar esse padrão, mas eu recomendo vocês a utilizar o padrão já dado na disciplina, que é o do I3E. Depois, você vai usar uma linguagem consistente para distinguir entre os requisitos obrigatórios e os desejáveis. Por exemplo, obrigatório, o sistema deve fazer alguma coisa. Desejáveis, o sistema pode fazer alguma coisa. Então, tem uma diferença sutil aí, mas que a tua padronização, que é a padronização que vocês vão utilizar no projeto da disciplina, vai permitir identificar a diferença. Depois, use uma forma de destacar as partes fundamentais do requisito. Então, aquilo que é importante, que não pode ser esquecido, que é muito válido reforçar, pode estar em negrito, pode estar em itálico, pode estar com uma fonte maior, pode estar com cores. Não assuma que os leitores compreendem a linguagem técnica da engenharia de software. Então, nesse caso, gente, você pode criar um glossário onde você vai explicar cada um dos itens, certo? Técnicos, ou melhor, das siglas. Se houver um item técnico que é impossível de não utilizar, você pode utilizar uma nota de rodapé descrevendo detalhadamente o que ele faz, tá? Mas é recomendado, de acordo com o Somerville, que se evite a utilização de palavras como arquitetura, módulos, porque elas podem significar diferente para um usuário. Por exemplo, uma arquitetura para um arquiteto é uma coisa, para um engenheiro civil é uma coisa. Um módulo, também, por exemplo, para um professor, um pedagogo, é uma coisa. Um módulo é uma parte de um curso, por exemplo, para um pedagogo. Então você precisa evitar utilizar esses termos que são específicos da nossa área, mas que também podem ser mal interpretados, porque eles existem nas outras áreas também. E sempre que possível também a gente deve evitar utilizar jargões técnicos da área e siglas. Mas se não houver como, volto a repetir, glossário. Sempre que possível, tente associar uma lógica a cada um dos requisitos de usuário, justificando por que o requisito foi incluído. Então, sempre que possível, vamos fazer o trabalho de dar uma descrevida sobre esse requisito, justificando por que ele está ali. Isso vai ajudar no momento que você for apresentar para o seu usuário e também vai ajudar a compreensão do programador. Bom, então, agora que a gente conheceu as especificações de requisitos, vamos verificar como a gente pode aplicar elas para a escrita de requisitos. Aqui eu tenho um exemplo para um sistema de bomba de insulina. A gente está especificando dois requisitos dessa bomba de insulina. O primeiro, o sistema deve medir o açúcar no sangue e fornecer insulina. Olha só agora, eu tenho uma regra. Se necessário, a cada 10 minutos, mudanças de açúcar no sangue são relativamente lentas. Portanto, medições mais frequentes são desnecessárias. Medições menos frequentes podem levar a níveis de açúcar desnecessariamente elevados. Então aqui observa que esse requisito, talvez se você não tivesse o cuidado, você faria. O sistema deve medir o açúcar no sangue e pararia aí. Mas não é só isso. Ou poderia escrever, o sistema deve medir açúcar no sangue e fornecer insulina. Mas também não para aí. Você tem uma regra de negócio associada a esse requisito. E ela deve estar presente. Então observa que a gente continua explicando como isso vai funcionar. Para o usuário, talvez vocês pudessem parar até a insulina.
mas para o requisito de sistema, ela deve continuar até onde ela está indo. Vamos ver outra aqui. O sistema deve, a cada minuto, executar uma rotina de autoteste, com as condições a serem testadas e as ações associadas definidas no quadro 4.3. A rotina de autoteste pode descobrir problemas de hardware e software e pode alertar o usuário para a impossibilidade de operar normalmente. Então, olha, o nível de detalhamento de uma especificação de requisitos, para que quando o programador ele pegue esse requisito, ele consiga de fato compreender ele. Além disso, ainda tem um quadro ponto 3 que vem junto, tá? Que fica como exercício para vocês olharem no livro, tá bom? Bom, agora que a gente entendeu sobre especificação de requisito, a gente vai adentrar um pouco sobre especificações estruturadas, tá? Mas o que seria essa especificação estruturada, professor? Basicamente, a gente tem que entender que a linguagem natural estruturada, ela é uma forma de escrever os requisitos do sistema, na qual a liberdade do escritor dos requisitos é limitada e todos os requisitos devem ser escritos de uma forma padrão. Então, observa, eu vou continuar especificando os requisitos e vou continuar especificando em uma linguagem natural. Beleza, tudo bem. Mas eu não posso escrever qualquer coisa. Eu preciso definir um padrão ou uma estrutura para que eu garanta que esse requisito ele faça sentido de uma forma simples para o programador e para o usuário. Então, quando a gente utiliza esse formato padrão, essa forma padrão, quais são as vantagens? Primeiro, a gente mantém a expressividade e a compreensão das ideias, a gente torna um padrão que é mais claro, a gente garante uma uniformidade imposta sobre a especificação e a gente pode utilizar templates para especificar os requisitos. O legal do template é que a gente garante a reusabilidade. Se eu tiver um outro sistema familiar, esse eu posso até mesmo me basear nesses requisitos de outro sistema. Mas mesmo não sendo familiar, eu tenho uma estrutura que é um template que vira uma padronização do meu negócio, que é a forma que eu sempre vou representar os requisitos para os meus clientes. Bom, aqui tu tem um exemplo de especificação estruturada, inclusive é o quadro 3, lá daquele requisito anterior de 2 slides atrás. Então, uma especificação estruturada de um requisito para uma bomba de insulina. Então, observa que nessa especificação estruturada, eu vou ter o título, que é bomba de insulina, software de controle, e a versão, que é a 3.3.2. Vou dizer a função desse requisito, a descrição, as entradas, a fonte, as saídas, o destino e a ação. Professor, sempre a caixa é isso? Sempre eu tenho todos esses elementos? Não necessariamente. Vocês podem ter, por exemplo, um sistema que tem a saída, mas ele não tem a entrada por alguma razão, porque ele faz, não sei, de hora em hora, por exemplo. Então ele não depende, na verdade, de uma entrada. Ou então ele não depende de uma ação do usuário. Enfim, então você pode ter a presença ou a ausência de algum desses elementos. Depois você tem os requisitos, a pré-condição para que ele funcione, pós-condições e os efeitos colaterais. Vamos ver esse exemplo aqui mais detalhadamente. Primeiro, função. Calcula a dose de insulina, nível seguro de açúcar. Descrição. Calcula a dose de insulina a ser fornecida quando o nível de açúcar está na zona de segurança entre 3 e 7 unidades. Entradas. Leitura atual de açúcar, R2, 2 leituras, anteriores, R0 e R1. Então ele utiliza 3 leituras, né? As 2 últimas e a atual. Fonte. Leitura atual da taxa de açúcar pelo sensor. Outras leituras estão na memória do dispositivo. Saídas. COMP12, que representa a dose de insulina a ser fornecida. Destino. Loop principal de controle. Então, esse código, esse requisito, ele vai estar sempre em loop. Ação. COMP12 é 0 se o nível de açúcar está estável ou em queda, ou se o nível está aumentando, mas a taxa de aumento está diminuindo. Se o nível está aumentando e a taxa de aumento está aumentando, então COMP12 é calculado, dividindo-se a diferença entre o nível atual de açúcar e o nível anterior por 4 e arredondando-se o resultado. Se o nível é arredondado para 0, então COMP12 é definida como a dose mínima.
que pode ser fornecida. Então aqui eu tenho uma regra de negócio definida na minha ação, que vai dizer qual caminho eu devo seguir. Não tenho só dois, eu posso ter vários caminhos que vão estar definidos aqui. Requisitos. Duas leituras anteriores, de modo que a taxa de variação do nível de açúcar possa ser calculada. Pré-condição. O reservatório de insulina contém no mínimo o máximo de dose única permitida de insulina. Pós-condição. R0 é substituída por R1 e R1 é substituída por R2. Então, toda vez que eu recebo um novo dado, eu vou substituindo e atualizando, e sempre fico com os dois últimos, mas com a coleta atual. Efeitos colaterais, não há nenhum efeito colateral. Então, observa a estrutura da especificação. Eu convido vocês, na disciplina, vocês utilizarem essa especificação estruturada para que vocês possam organizar a documentação de vocês. E também convido para vocês adotarem também nos trabalhos de monografia, conclusão de curso e assim por diante. Outra forma de apresentação pode ser quando a lógica ou matemática é através da especificação tabular. Nesse exemplo aqui, eu tenho a especificação tabular, que ela é bem menor do que a do quadro. Olha só, eu tenho a condição e tenho a ação, bem mais simples. Condição: nível de açúcar diminuindo, ou seja, R2 menor que R1, comp dose 0, recebe 0. Nível de açúcar estável, R2 igual R1, comp dose 0. Nível de açúcar aumentando e a taxa de aumento decrescente, então tem uma equaçãozinha aqui, certo? Uma inequação, R2 menos R1 menor que R1 menos R0. Isso aqui, comp 12 igual a 0, certo? Se isso for verdade, igual a 0. Nível de açúcar aumentando e a taxa de aumento estável ou crescente, tem uma outra inequação. R2 menos R1 maior ou igual a R1 menos R0. Esse resultado eu vou verificar aqui para arredondar. Então eu vou ter comp 12 vai ser igual o arredondamento de R2 menos R1 dividido por 4. E se o resultado arredondado desse daí for 0, então o comp 12 recebe uma dose mínima. Então essas são as mesmas regras que a gente viu no quadro, mas organizadas agora de uma forma tabular. Eu convido vocês a parar esse vídeo, certo? E tentar copiar essas tabelas, tá? E exercitar ambas as tabelas para que vocês possam ganhar prática, tá? E isso vai ser um conhecimento importante para a especificação de requisitos, especialmente em sistemas complexos. Bom, agora que a gente aprendeu sobre requisitos estruturados, vamos tratar brevemente sobre processos de engenharia de requisitos. Mas o processo de engenharia de requisitos, a gente precisa entender que ele pode atender 4 atividades de alto nível, que são avaliar se o sistema é útil para a empresa, estudo de viabilidade, na verdade, descobrindo requisitos, que é a elicitação e análise, convertendo-os em alguma forma padrão, que é a especificação, e verificação se os requisitos realmente definem o sistema que o cliente quer, validação. Então, toda vez que a gente está trabalhando com um processo de engenharia de requisitos, a gente vai passar por viabilidade, elicitação e análise, especificação e validação dos requisitos. Não é simplesmente eu ter uma reunião com o meu cliente e já definir todos os requisitos. Não, eu tenho que passar por toda essa etapa de viabilidade, elicitação e análise, especificação e validação. São várias etapas que eu devo cumprir. Bom, esse processo ele pode acontecer de várias formas. Somerville vai te destacar uma forma que é a forma espiral. Na forma espiral, o número de iterações em torno da espiral ela pode variar. Ela vai depender do número de rodadas que a gente vai precisar. A espiral ela pode acabar depois da definição de alguns ou de todos os requisitos do usuário. Posso parar antes ou posso parar depois. E no lugar da prototipação, o desenvolvimento ágil pode ser uma alternativa para os requisitos e a implementação do sistema em desenvolvimento. Ou seja, a cada rodada da minha espiral, eu vou ter um conjunto de requisitos, um conjunto de histórias que eu posso colocar em produção. Depois eu tenho mais uma rodada da espiral, que eu vou fazer todas aquelas etapas que eu apresentei anteriormente,
e eu posso novamente criar novas histórias e ir desenvolvendo o meu sistema. Isso vai ser muito útil quando o meu sistema é instável e ele está crescendo o seu desenvolvimento com o tempo. Bom, aqui um exemplo que começa de dentro para fora da especificação de requisitos. Então, eu tenho lá no meio o início, certo? Bem aqui centralizado. E de dentro para fora eu vou gerar a especificação de requisitos, o estudo de viabilidade desses requisitos, a elicitação de requisitos de usuário, depois a especificação desses requisitos. Em seguida, prototipação, certo? Depois, elicitação de requisitos do sistema, depois, especificação e modelagem de requisitos do sistema, depois, revisões e, por fim, documento de requisitos de sistema. Então, aqui estou executando nas revisões a etapa de validação, certo? Onde eu executo estudo de viabilidade, prototipação e revisões. Aqui eu estou executando as etapas de especificação dos requisitos, que eu estou especificando a modelagem de requisitos do sistema, especificando os requisitos de usuário, especificando os requisitos de negócio. E aqui eu estou fazendo a elicitação dos requisitos, onde eu estou fazendo a elicitação de requisitos do sistema, elicitação dos requisitos de usuário, e aqui é o início do meu processo. Então essa é uma alternativa de processo de engenharia de requisitos. E esse ciclo espiral ele vai repetir quantas vezes forem necessárias e quantas vezes o meu usuário demandar com novas funções para esse sistema, tá bom? Então eu vou construindo histórias através de um desenvolvimento ágil, por exemplo, e vou implementando esse sistema. Então, professor, o senhor só pode fazer isso quando o sistema ele for pequeno? Não. Você também pode aplicar isso em um sistema grande também. A diferença é que você já vai ter toda a documentação, todos os requisitos já elicitados e você vai separá-los em histórias, em grupos, certo? E você vai aplicar essa visão espiral aí para justamente elicitar os requisitos que deverão ser implementados naquele momento. Você já até tem eles, certo? Mas você vai precisar organizá-los de uma forma eficiente para a implementação. Então isso vai perpassar também pelo processo de engenharia de requisitos. Gente, na aula de hoje, nós tratamos sobre especificação de requisitos, especificações estruturadas, a gente viu a questão do quadro, por exemplo, da organização dos requisitos, em tabulares também, e trabalhamos também um pouco sobre processo de engenharia de requisitos, e a gente tratou sobre o modelo de espiral que é apresentado por Somerville em engenharia de software. Tá? Gente, eu espero que vocês tenham aprendido, obrigado, e como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima.